A carta de Varvava de 01 de junho é provavelmente a carta mais longa que temos no livro inteiro. Ela é cheia de informações interessantes sobre sua vida e passado, onde temos em anexo uma espécie de diário da jovem. Ademais, é importante comentar sobre a delicadeza literária e a incrível capacidade que Dostoiévski demonstrou aqui, lembrando que este foi seu primeiro trabalho, sendo ainda um aspirante a escritor. No aspecto literário, é importante destacar como o escritor conseguiu em tão poucas páginas condensar de uma maneira tão bem feita um pedaço importante do passado da protagonista, logrando com grande habilidade demonstrar este período ambivalente, com alegria e tristeza, amor e medo. Criou e desenvolveu tão belamente a primeira paixão de Varvava, pelo pobre intelectual que morava na habitação próxima à sua. A paixão, como nem a personagem percebe, desenvolve-se de maneira tão fluida e delicada, onde quando menos esperamos, temos por efeito essa revelação, onde surpresa, Varvava, então, reflete sobre sua paixão, destacando toda a sua natureza ainda infantil e quase inocente, incapaz de contemplar ou mesmo imaginar esse tipo de coisa. Vemos como a personagem, apesar dos demais, está tão condicionada devido à pobreza e acostumada com uma vida sem perspectivas e grandes sonhos. Aparentemente, é como se pensar fosse uma ousadia, devido à natureza econômica e social que pertence. Ela deveria resignar-se a uma vida simples, quase humilhante e sem perspectivas. Este capítulo desenvolve-se de maneira muito interessante, especialmente para aqueles que têm certo conhecimento prévio sobre a vida do escritor, que também enfrentou a mesma sensação cruel quando, ainda relativamente jovem, teve que se mudar para São Petersburgo. O choque em relação à cidade que Varvava possui, assim como ao estilo de vida e convivência com as pessoas, e a localização tão pobre, é muito grande e certamente possui algo de biográfico aqui. No entanto, a estrela do capítulo é um coadjuvante que aparece quase de maneira despretensiosa, porém quando mal percebemos, já é o ponto central deste momento da narrativa e objeto de fixação de Varvava. Trata-se do humilde intelectual Pokrovsky, cujo desfecho, tão abrupto, como o simples passa de uma página, feito de maneira tão magistral, gera no leitor uma grande comoção e simpatia. O falecimento do jovem, bem como a reação esdrúxula de seu pai, geram muita comoção, intensificando os laços afetivos do leitor pela obra e seus personagens. Pokrovsky é um jovem simples, intelectual de classe baixa, cujo histórico familiar obviamente lamentável já não é uma surpresa. Os personagens de Dostoiévski têm sempre um passado obscuro. O pai de Pokrovsky é um autêntico bufão alcoólatra e sua mãe faleceu há muitos anos. Vive de favor na casa da tia de Varvara, onde dá classes como um preceptor particular à prima de Varvara, Sasha, uma jovenzinha bastante irritante. Apesar de seu nível de instrução, Pokrovsky é um retrato muito próximo da classe intelectual da época, que vivia graças às aulas de francês, matemáticas a famílias mais abastadas e nobres. Mas que está irremediavelmente condenado à miséria devido à pobreza e à falta de perspectiva. Está preso em um ciclo e camada da sociedade, incapaz de superar. Pokrovsky está subjugado, e no único momento que demonstra certa vontade própria e um desejo, ao contemplar o sol pela última vez, antes de morrer, ele observa pela janela um dia cinza e chuvoso. O pobre, o miserável, não tem direito à felicidade nem mesmo a um segundo de alegria, nem mesmo no último suspiro. A pobreza já esteve, mesmo antes de nascer, condicionando e predestinando sua vida. Seu pai e sua mãe casaram-se devidos aos arranjos da tia de Varvara, que consegue lucrar com esse tipo de coisas. A pobreza do pai, da mãe, condenaram suas relações. De um lado, a mãe morta muito cedo, é inexistente; por outro, o pai é um total perdedor que é incapaz de comprar roupa, apenas traz desfortuna e turbações ao jovem. Pokrovsky não exibia ambições, é quase como se quisesse que o mundo esquecesse dele, e o deixasse sozinho com seus livros. É um sentimento ou sensação que o pobre tem de estar molestado e mesmo atrapalhando um ecossistema, como se não fosse bem-vindo e, por isto, ao também racionalizar sobre sua condição, torna-se irritadiço e nervoso, mesmo revoltado. Mas sua pobreza o obriga a sair, socializar com um mundo que, embora necessite dele, o vê de maneira descartável após o uso. É explorado pela tia que apenas quer sugar seus ensinamentos, e da sociedade que, ao perceber sua falta de capacidade devido a problemas de saúde, é incapaz de encontrar um emprego e falece, de forma abrupta e trágica, onde somos condicionados a compreender o argumento do escritor de como a pobreza é limitante e condicionante. A tudo isto, Dostoiévski consegue administrar toques de um humor refinado e obscuro, ao tempo que ocorre. Quando a prateleira de livros quebra, é difícil não rir, mesmo compadecido da situação.
Ou quando o pai de Pokrovsky corre pelas ruas sujas e enlameadas, pegando os livros e perseguindo o caixão de seu filho. Até mesmo a diversão no pobre é triste, patética e lamentável, nos forçando a sentir compaixão. O instante que o pai de Pokrovsky tenta justificar e aceitar que certos livros são melhores, porque são apenas estes que ele pode se dar ao estúpido luxo de comprar, é capaz de romper o coração, é um momento em que, o sujeito, definitivamente, observa seu estado e percebe-se como um nada. Um pai que é incapaz de comprar um presente ao filho. Pode ser uma passagem menos poderosa atualmente, mas, para a época, e especialmente para aqueles pais que já passaram por um momento como este, onde são incapazes de comprar algo para seus filhos. Acontece que, aqui, estes personagens não têm um controle real de suas vidas, pois a pobreza está operando através do destino, condicionando todos estes. A pobreza é o fio que conecta e amaldiçoada a cada um destes personagens, inclusive os poucos mais abastados, como a tia de Varvara, que enxerga na pobreza da família meios para explorar e obter lucros, além de ter um sentimento de satisfação cristão. Este certamente é um dos melhores e mais profundos capítulos da obra, com muitas passagens reflexivas, onde pequenos eventos guardam significados e mensagens poderosas e nos faz observar que não importa o estado precário e lamentável que uma pessoa pode estar, sempre haverá outra em um estado ainda pior. Dostoiévski logrou cavar um buraco sem fim, colocando seus personagens ali. Espero que tenha gostado desta análise. Obrigado por sua presença e te vejo no próximo vídeo. Tchau.